Olá, paz do Senhor, meu amado irmão, adolescentes, juvenis que estão hoje assistindo essa aula abençoada. Nós estamos aqui com mais uma oportunidade, eu, Gabriela Cravo, para nós falarmos de um assunto muito importante e aprender um pouco mais da palavra de Deus. A nossa lição hoje é de número 10, que temos tratado de assuntos muito importantes a respeito de Jesus e agora sobre o reino de Deus. Eu gostaria logo de convidar você a curtir. Se você tem alguma dúvida, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos essa mensagem e curta lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube e no Facebook. A nossa lição de hoje, nós vamos tratar a respeito da dimensão presente e futura do reino. Tá? Como vocês viram nas aulas anteriores, assim, eu espero que vocês tenham assistido, né? Viram nas aulas anteriores, nós falamos a respeito de Jesus, quando esteve presente aqui, 100% homem, 100% Deus aqui em terra. E hoje nós vamos falar a respeito desse reino que o nosso Senhor Jesus Cristo pregava e anunciava. E nós estamos dando continuidade, eu e você também anunciando esta mensagem. Os nossos objetivos dessa semana é caracterizar a natureza do reino de Deus, apresentar as dimensões presente e futura do reino e apontar o papel da igreja no reino de Deus. Você aí que está me assistindo, você sabe qual é o papel, o seu papel como igreja aqui na terra? Você sabe? Então coloque aqui um comentário, diga qual é o seu papel aqui na terra. Se você não sabe, nós vamos responder no decorrer desta lição. O nosso enfoque bíblico se encontra em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, que vai falar assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude, que a virtude é o poder de Deus. A nossa introdução fala assim: para nós imaginarmos um lugar, um reino que já existe e que exerça maior poder já conhecido. Agora tenta imaginar esse mesmo reino como algo que jamais terá fim. E muito pelo contrário, que triunfará por toda a eternidade. Impressionante, não é? Então imagine um reino assim, que nunca terá fim, nunca vai acabar. Você tem paz, tem alegria, é justiça, é perfeito. Será que nós estamos falando qual reino? De algum país aí de primeiro mundo? Será que ele nos proporciona tudo isso? Talvez não, nós não estamos falando desse reino terrestre, tá? Nós estamos falando, esse reino existe de verdade e você, ao aceitar o senhorio de Cristo, faz parte dele. Estamos falando do reino de Deus. Nesta lição você é convidado a conhecer melhor as duas dimensões deste reino, presente e futura, e como igreja viver intensamente essa verdade. Nós sabemos que a nossa vida não se resume somente aqui, neste momento, neste presente. Talvez alguns acreditam assim, né, que a vida é curta, eu só tenho esta vida, eu tenho que aproveitar, curtir o máximo que eu puder. Falo assim, você é adolescente, está na igreja, está perdendo teu tempo, a melhor fase da sua vida. Mas não é isso, a nossa vida não se resume só aqui. Nós estamos aprendendo, aqui na nossa introdução já veio falar que quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, isso aqui, esse período é só um estágio, é só uma passagem, mas nós estamos treinando para morar no céu, num reino que é perfeito e nunca terá fim. Glória a Deus. Nosso primeiro tópico vai falar qual é a natureza do reino de Deus, como surge essa natureza do reino de Deus. A natureza do reino de Deus vai muito além da salvação de alguém ou do cotidiano de uma igreja local. Eu não posso resumir o reino de Deus ou deixar ele menor, resumindo a vida do irmão que foi salvo. Não, ele é muito mais abrangente do que isso. Tá? O reino de Deus é o próprio Deus se revelando em sua glória e majestade, com poder na execução de todas as suas obras, intervindo em tudo de forma soberana, incontestável contra o domínio de forças do nosso inimigo. Então, é o poder de Deus, o reino presente, né? O reino de Deus. Ao deixarmos que a palavra de Deus tenha domínio sobre nossas vidas, nos tornamos cidadãos desse reino espiritual e passamos a viver sobre uma nova ótica. Ou seja, quando as pessoas estão lá no mundo,
eles não compreendem a palavra, né? Eles não têm entendimento, para eles é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Então, quando você tem uma visão, o mundo lá, pensa assim, a minha vida só se resume a isso, então eu vou aproveitar o máximo que eu puder. Ele só tem essa visão. A nossa visão, quando nós passamos a conhecer a Deus e a viver e a aceitá-lo, nós temos uma visão totalmente diferente. A nossa visão já não é só terrena, a nossa visão é espiritual, é alcançar além daquilo que nós podemos imaginar. Tá? Dando continuidade. E quando damos ouvido a essa palavra, que somos levados a cumprir os propósitos determinados por quem os profere. É a dimensão espiritual exercendo a sua influência sobre o plano divino. Ou seja, o reino de Deus, ele é espiritual. Mas nós aqui, eu e você que está aí me ouvindo, nós somos representantes de Cristo aqui na terra. Nós anunciamos também esse reino, nosso papel é esse também. Tá? O nosso segundo tópico vai falar sobre o reino de Deus no tempo presente, no agora, no hoje. A época em que Cristo veio ao mundo foi marcada por muitas injustiças, incertezas e sofrimentos. As pessoas viviam cativas sobre um domínio bélico, político e econômico por parte do Império Romano. Mediante as profecias bíblicas, havia uma grande expectativa para que um herói messiânico surgisse. E eis aí a questão, por que muitos não aceitaram Jesus Cristo, não o receberam como Salvador, como o que poderia libertar? Por quê? Porque Jesus não veio de lá do império um rei como eles esperavam, não. Jesus veio humilde, filho de um carpinteiro, de uma dona de casa. Então Jesus veio e anunciou um reino, eles estavam esperando a ser libertos, eles queriam justiça, eles queriam paz, eles queriam alegria, viver livre. Jesus veio e começou a anunciar, como diz aqui. Foi nesse contexto que Jesus começou a pregar. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 17. Jesus estava anunciando algo, eu quero que você compreenda isso, Jesus estava anunciando algo muito maior do que aquelas pessoas esperavam. Talvez nós também, às vezes nós ficamos esperando muito de um presidente, de alguma autoridade, e não é isso. Nosso Jesus veio e anunciou um reino que é justiça, paz e alegria. Então é este reino que ele nos convida hoje para que nós possamos um dia desfrutar. Estamos desfrutando aqui o presente, mas também alcançarmos lá no futuro. E dando continuidade, fala assim. O povo esperava um rei que se impusesse frente ao poder de Roma e à ganância dos poderosos. Mas Cristo ofereceu algo inesperado. Era chegado o tempo, um reino muito mais significativo e que tinha suas dimensões no plano espiritual. Era a dimensão presente do reino de Deus. Como eu falei, o reino de Deus, muito mais além daquilo que eles esperavam. Eles tinham expectativas num grande rei, num grande governador, não. Mas Jesus anunciou, veio humilde, anunciando um reino que é de justiça e paz. Dando aqui, assim como naqueles dias, a humanidade hoje também é marcada pela desesperança. Vivemos um tempo marcado por sofrimentos, injustiças sociais, falta de referências morais e esfriamento do amor. Hoje a nossa época, a nossa geração vive coisas assim que às vezes a gente nem imagina, tanta crueldade, tanto desamor, tanta desunião, uma falta de amor tão grande. Mas a palavra de Deus, quando você vai ler em Mateus capítulo 5 sobre o Sermão do Monte, Jesus estava anunciando tudo aquilo que ia acontecer. Então aqui em Mateus capítulo 24, ele dá o exemplo da parábola da figueira, que ele diz assim: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, o que é que nós vemos? Os sinais a cada vez com mais intensidade. Antigamente era raro, aparecia um terremoto aqui, depois de
quanto tempo era ali, hoje em dia não, é terremoto e ao mesmo tempo em outra localidade nós vemos o que é um furacão, são pestes e doenças, nós estamos vivendo esse tempo. Então nós estamos vendo que a intensidade dos sinais estão aumentando e o que isso nos desperta, meu querido irmão e adolescente, que está chegando a hora do reino de Deus, o futuro chegar aqui na terra para o domínio total do poder de Deus. E aqui diz assim: para que essa realidade mude, faz necessário que a mensagem da cruz seja anunciada, que nós estamos fazendo nesse momento, a todo mundo. Então os homens viverão um tempo de comunhão com Deus e de restauração espiritual, para então contribuir para uma realidade no tempo presente mais justa, pacífica e feliz. O nosso terceiro tópico vai falar sobre o reino de Deus no tempo futuro. Diz assim: na dimensão futura, o reino se dará quando Cristo voltar para julgar o mundo e manifestar o caráter escatológico. O que é escatológico? É estudo das coisas futuras, da glória e do poder de Deus. Mateus capítulo 24, versículo 30. Finalmente, Jesus triunfará sobre todo o mal e viveremos o reino de Deus no tempo futuro. Mas o que nos garante eu ter a certeza de morar, de conviver nesse reino com Deus? O que é a minha certeza para eu? Qual é o meu passaporte? É eu aceitar Jesus Cristo como Salvador, ter uma vida diferente daqueles que não têm conhecimento dessa palavra. E nós estamos aqui com esse papel também de anunciar a você, meu amigo, se você ainda não se rendeu, ainda não aceitou a Jesus Cristo, nós estamos com esse papel também, porque esse reino não é só para mim, esse reino é para todos nós. O sacrifício de Jesus lá naquela cruz é para todos nós, é para alcançar a minha vida e a sua vida também. Então, é este reino futuro que está chegando, mas para nós garantirmos essa morada eterna, nós temos que nos render ao único e suficiente Salvador, que é Jesus Cristo. A partir dessa grande verdade, precisamos estar vivendo intensamente uma expectativa com a relação ao fim que se apresenta como iminente. No tempo atual, sejamos gratos a Deus, porque é tempo de grande transformação. Mas na dimensão futura gozaremos para sempre de íntima comunhão com o Pai. A nossa mensagem precisa ter uma abordagem escatológica, ou seja, não só presente, mas também futura. Não ficar presos apenas em um presente e pregar apenas o evangelho que transforma o homem hoje. É necessário dar uma atenção especial à dimensão futura e à busca de uma vida eterna em nosso amado Jesus Cristo. Então, o nosso papel também aqui é isso. Eu posso anunciar a cruz, eu devo anunciar a cruz, eu devo anunciar esse evangelho e também não me reter somente ao presente. Nós temos que anunciar o reino futuro que está chegando. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, ele nos dá mais ou menos uma expectativa daquilo que nos aguarda. Diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Então, meu querido, não tem como nós imaginarmos, a nossa mente é tão limitada para a grandiosidade que o nosso Deus tem preparado para mim e para você. São coisas tão maravilhosas que ele diz assim que a nossa mente, o nosso coração, a gente não consegue nem imaginar. Então pensa num lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá peste, não haverá morte, não haverá mais nada, somente alegria, justiça e paz e a presença do nosso Deus Todo-Poderoso. E esse reino, ele nunca terá fim. Aqui na nosso quarto e último tópico vai falar assim: a igreja é uma expressão atual do reino de Deus. A igreja apresenta-se como uma espécie de território do governo espiritual de Cristo e é formada pelos cristãos, eu e você, que foram libertos dos poderes do inimigo de nossas vidas. A igreja é uma expressão atual do reino de Deus na medida em que cada crente se permite ser guiado pelo Espírito Santo nos mínimos detalhes.
Em Romanos capítulo 8, versículo 14, diz assim: pois todos que estão guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então, se você é guiado, você é dominado pelo Espírito Santo de Deus a sua vida, então também nós somos filhos de Deus. Cabe ao cristão buscar uma comunhão com o seu Senhor, rompendo assim com qualquer prática pecaminosa. Como cidadãos do reino de Deus, fazemos parte da igreja que faz a diferença no mundo. Sejamos a todo tempo sal e luz, e que toda a humanidade possa ver em nós, eu e você, uma expressão nítida do que o amor de Deus pode fazer na vida do pecador. Aqui em Mateus capítulo 5, versículo 14 e 15 vai dizer assim, sobre sermos luz. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueiro, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Então, o que eu quero falar com você, meus adolescentes, meu irmão que está aí me ouvindo? Nós, como igreja, nós temos o papel de anunciar. Nós somos luz, nós somos sal dessa terra. Se essa terra ainda não apodreceu, ainda não está destruída, porque nós somos o sal, nós estamos aqui conservando essa terra para quê? Para nós anunciarmos esse reino, anunciar a Jesus Cristo. Nós não podemos ficar uma lâmpada escondida, eu sou um adolescente, eu estou na igreja, glória a Deus por isso, mas eu prefiro ficar aqui, olha, entre quatro paredes, dentro da minha casa, a minha lâmpada está aqui, mas eu estou preso dentro do quê? Das minhas vontades, do meu querer, da minha timidez, tenho vergonha disso, daquilo. Não, nosso tempo agora é nós levantarmos, você deve se erguer, o Senhor te deu capacidade para isso, então vamos clarear este mundo, vamos anunciar esse Jesus Cristo, não fique aí parado. Então é esse o nosso propósito. Nós somos igrejas do Senhor, nós temos que anunciar este reino. E o nosso para concluir, diz assim: o que significa fazer a diferença? Somos chamados para, enquanto igreja do Senhor, fazermos a vontade dele frente a um mundo que clama por socorro. A humanidade está vivendo em um caos onde cada vez mais encontramos menos amor, paz, tolerância, mansidão e justiça. Mas há uma esperança. As pessoas precisam conhecer a Jesus, experimentar o quão maravilhoso é fazer parte do reino de Deus. E nós, enquanto igreja, precisamos mostrar ao mundo essa nova realidade. É tempo de ser sal, é tempo de sermos luz. Então, assim nós encerramos essa lição com um despertamento para nós, para mim e para você também, porque a palavra de Deus, ela serve para todos nós. Vamos parar de ficarmos dentro de nossa casa e acomodados com nós mesmos. Vamos ter iniciativa de falar o Evangelho e salvar, resgatar vidas. Enquanto nós estamos calados, Satanás ele está trabalhando todos os dias para destruir e levar almas para consigo. Mas nós estamos aqui com um papel, com um propósito de anunciar a Jesus Cristo e esse reino que está presente e um reino que ainda está por vir. E assim nós encerramos esta lição. Agradeço a oportunidade e vamos continuar em oração que o nosso Senhor Jesus Cristo há de nos responder. Fique na paz, aproveite esse dia e que o Senhor Jesus abençoe a sua casa e a sua família. Amém.